Eu voltei e agora pra ficar, porque aqui é o meu lugar. Tudo bem, pessoal? Bom, depois de um tempinho aí sumida, eu resolvi dar o ar da graça, né? Eu tava com alguns projetos, alguns eventos que a gente tava fazendo ali na minha igreja, né, no setor. Para quem não sabe, eu sou evangélica, sou da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, e teve muitos eventos, teve o Emadel e teve também a Omadeb. Então, por conta desses trabalhos e outros trabalhos também particulares, eu não estava tendo tempo de gravar aqui, mas finalmente conseguimos. Então vamos de vídeo novo. E o livro que eu vou falar hoje, ele acontece durante a Segunda Guerra Mundial. Eu gosto muito de livros dessa temática, de relatos de soldados, né, de ex-combatentes, mas é uma história fictícia que é baseado aí na Segunda Guerra Mundial. Então, antes de mais nada, eu peço encarecidamente para vocês, por favor, clica no botãozinho aqui em inscrever-se, não esquece de dar o seu like e também não se esquece de ativar o sininho de notificação para quando tiver vídeo novo ele aparecer aí para você no seu celular, tá bom? Vem comigo? Bom, como eu falei no início do vídeo, hoje nós vamos abordar sobre este livro aqui. A Mentira, ele é de Ellen Dunmore. Dunmore, acho que é isso. Ellen Dunmore. Eu não conhecia essa escritora, mas eu vi aqui, na verdade, as pessoas falam, não julgue o livro pela capa, mas a gente acaba julgando ele pela capa, né, gente? Eu vi aqui 2 soldados, li atrás, falou aqui, ó, Cornualha, Inglaterra, 1920. Um jovem soldado volta para casa. Na hora que eu li isso, eu já falei, eu quero esse livro, vou ler, deve ser uma história interessante. Então, é um romance sobre afetos e perdas no devastado cenário da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, da segunda não, da primeira, tá? A história, ela fala aqui sobre Daniel Brauel. Eu acho que é assim que fala, gente. Eu não sou muito boa em nomes americanizados. Mas ele era, né, um jovem soldado que ele saiu da Cornualha, que é lá na Inglaterra, e vai com seu amigo de infância e vai enfrentar a guerra, o terror da guerra, né? Mas no fronte de guerra ele perdeu o amigo, que era o Frederick. Frederick Dennis, né? Então Daniel, depois de perder vários aí companheiros durante essa Primeira Guerra Mundial, ele sobreviveu à guerra e retornou para casa. Só que quando ele voltou, a mãe dele, enquanto ele estava lá enfrentando aquele cenário horroroso de guerra, a mãe dele faleceu e ele não quis mais voltar para a humildezinha casa que a mãe vivia. Na verdade, a mãe, ela foi empregada do melhor amigo dele que morreu nessa guerra aí, né? E ele não quis voltar para casa, não pela casa ser humilde, né? Mas porque lembrava muito a mãe dele, tinha as lembranças ali de infância e da mãe dele que ele não conseguia mais conviver, né? Então, ele não tinha mais família, não tinha mais parente nenhum, e só ficou com aquelas lembranças traumáticas da guerra, né? Com essas experiências traumáticas que ele teve na guerra, a vida dele meio que vira um inferno. Então ele vive sempre na realidade, entre realidade e devaneios, né? Ele revive sempre aquele terror da guerra como se ele tivesse lá ainda, né? E ele se sente culpado pelo modo como o amigo dele morreu. Então até o meio da história a gente não sabe muito bem porquê. Mais pra frente do vídeo nós vamos falar sobre isso. Mas ele acaba buscando, quando ele volta da guerra, ele acaba buscando abrigo na casa de uma velha amiga da mãe dele,
que já tem uma saúde bem debilitada e ela mora numa parte mais afastada da cidade, né? Como se fosse uma colina, um lugar mais tranquilo. E lá ela tem as criações dela de galinha, tem o galinheiro, tem algumas plantações, que era com que ela sobrevivia antes dela ficar bem debilitada, né? Então, fazia muito tempo que ninguém da cidade via aquela senhora, mas sabia que ela estava viva, né? Que estava doente, mas que estava lá ainda aos trancos e barrancos, estava levando a vidinha dela. Ele fez, né, também, refez, na verdade, essa amizade com essa senhora e ela deu abrigo para ele e lá ele ficou, né? Então ele fazia alguns serviços ali era uma espécie de sítiozinho. Então ele fazia alguns trabalhos lá para ajudar a senhora, mas ele dormia num tipo de alojamento que foi preparado para ele. Ele não dormia lá dentro mesmo da casa da senhora, né? Só que a saúde dessa senhora foi piorando bastante e ele queria levá-la ao médico, sempre insistia que ela precisava de atendimento médico, de atendimento especializado, mas ela alegou que ela queria morrer em paz no cantinho dela, que ela não queria sair da casa dela, e deixou algumas recomendações para ele de que quando ela morresse, ela queria ser enterrada na terra onde ela viveu a vida toda. Então, quando ela morreu, ele se mudou para a casa mesmo, a casa principal. Então ele ajeitou lá, fez a limpeza, porque ela usava fogão a lenha, então era tudo muito encardido, muito, como se fala, mal higienizado devido à debilidade que ela tinha, né? E ele foi, arrumou a casa e tal, e só que todas as noites que ele ia dormir era bem perturbador, porque ele não conseguia dormir direito. Como eu falei pra vocês, ele vivia entre alucinações e a realidade. Então ele revivia todo aquele terror da guerra, né? E também revivia, lembrava dos últimos momentos do amigo dele, que o amigo dele, num fronte de guerra, se feriu, né? Ele foi atingido na perna, estava perdendo muito sangue. E ele ficava revivendo aquele momento de tentando acalmar o amigo e tentando estancar o sangue para que ele não morresse por causa do ferimento, né? E ele lembra sempre que eles entraram, eles chamavam de falésias, que eram buracos, né? Que eram esconderijos, só que era falésias que era próxima onde o inimigo estava. Então o amigo dele não podia gritar de dor, então ele tinha que meio que tentar acalmar o amigo para o amigo não denunciar o local onde eles estavam, e eles também não podiam ficar lá porque poderiam ser descobertos ou poderiam jogar uma bomba e serem enterrados vivos, né? Então a dificuldade foi bastante aí nesse cenário. E quando ele revive isso, ele sente até o cheiro da lama que tinha nessas falésias, porque estava chovendo, então tinha bastante lama, e ele sonhando ali, tendo essas alucinações, ele lembrava do amigo dele, né, no meio dessa lama, ele sente o cheiro da lama e o cheiro, nossa, quase que não sai. Ele lembra o cheiro da lama e o cheiro do sangue que saía da perna do amigo dele. Então era assim uns negócio bem radical, né? E o Daniel, que é o sobrevivente, ele também reencontrou a Felícia. Quem era a Felícia? A Felícia, ela era irmã do amigo dele, do Frederick, que morreu, né, na guerra, e a amizade dos dois ali reacende, né? Então a Felícia se casou também muito jovem, mas o marido dela também faleceu nos campos de guerra, né? E ela ficou viúva, sozinha, sem o irmão e com uma filha para criar, né? Então Daniel, ele tenta ajudar a Felícia, né? Que apesar de ser mãe, ela foi mãe muito nova, então ela é meio desajeitada em tudo, né? E ele ali meio que um completa a solidão do outro, né? Porque ela vive sozinha numa casa enorme,
o pai dela se casou novamente, mas deixou aquela casa para ela e foi morar com a nova esposa em outra cidade e deixou a Felícia sozinha com a filha, né? E no meio da narrativa dessa história, a gente descobre por que Daniel se sente tão culpado com a morte do amigo lá no fronte de guerra, né? No dia que ocorreu, o batalhão deles, como eu falei, foi atacado pelo exército inimigo e o Frederick foi atingido na perna, como foi mencionado, e não conseguia andar e perdia muito sangue, obviamente. E Daniel fez de tudo, Daniel, né? Olha o nome. Daniel fez de tudo para poder proteger o amigo e trazer ele para um lugar de maior segurança, onde ele pudesse ser tratado, né? Só que Frederick, ele já estava pesado porque Daniel estava cansado já de tentar fugir e todo sujo de lama e estava cansado, então acabou que Frederick ficou um fardo meio que pesado. Então o Daniel, quando chegou mais próximo do lugar, do local onde tinha mais companheiros dele de guerra ali, ele deixou o amigo numa vala, numa pequena vala, protegido, para que pudesse buscar ajuda, mais alguém para ajudar a carregar. Só que quando ele chegou aonde os outros amigos estavam, ele só escutou um estrondo. E quando ele olhou para o lugar onde estava o corpo do amigo, não tinha mais nada, ele só viu pedaços do corpo explodindo. Só que Daniel nunca relatou isso, né? Nunca falou isso para a irmã de Frederick. E também o exército, quando algum ente querido morre, eles fazem um comunicado, falam que teve um enterro, mas na verdade não teve porque não tinha corpo, né? Então fizeram só um memorial. Só que isso não é falado, as circunstâncias como a pessoa morreu não é mencionado, né, para o familiar, porque já é bem traumático, né? Mas a mentira do qual o título se refere não é apenas do terror da guerra, né? Que fala, né? O título, a mentira, não fala da consequência que teve por causa da morte do irmão, mas sim por causa da morte daquela senhorinha que eu falei no começo. Por quê? Ela abrigou ele e gerou um terrível mal entendido, porque todo mundo sabia que ele estava abrigado na casa da mulher. Só que todo mundo que ia visitar, ele sempre inventava uma desculpa, falava que ela estava muito debilitada, que não queria receber visita, que já tinha ido um médico vê-la e tal. Só que isso causou muito sofrimento, porque quando ela desapareceu, eles pensaram que a população da cidade pensou que ele tinha se livrado dela para poder se apropriar da casa e dos bens que aquela senhora tinha, né? Então, o final, ele é meio... Eu só não gostei disso no final, porque dá a entender que a população foi toda brava em cima dele e ele começou a ter devaneios de novo. Então não dá a entender, o livro não dá a entender se com a fúria da população ele acabou morrendo ou só levou uma surrinha. É o único ponto negativo que eu tenho desse livro, porque eu acabei não entendendo muito bem o final, se ele morreu ou não. Para quem gosta dessa temática, ele é um livro muito bom, né? Como eu falei, o desfecho não era o que eu imaginava. Mas assim, em partes eu entendi a mensagem que a autora quis passar, né? Que apesar de tudo, conte a verdade, porque as consequências elas podem ser desastrosas, né? E é isso, pessoal. Eu achei esse livro, pra falar a verdade, eu achei ele na Record Editora, que fica ali dentro do supermercado Hipercenter Andorinha, né? Eu paguei R$10 nesse livro. Não sei se tem mais, acredito que não, porque quando eu tinha, só tinha 5 volumes e eu acho que na altura do campeonato não deve mais ter, porque já faz mais de 3 meses que eu comprei esse livro.
Mas é um livro muito bom, apesar do final não ser aquilo que eu imaginava. É um livro que eu recomendo e aqui na descrição do vídeo eu vou passar para vocês alguns locais onde pode encontrar ele e também os melhores preços, tá bom? Obrigada, desculpa pela longa ausência no canal, mas eu prometo que agora eu não vou me demorar a aparecer, tá bom? Um beijo pra vocês, não esquece de me seguir lá no Instagram. Não esquece de me seguir lá no Instagram, @carolandrade01, tá? E também, para quem gosta aí de fotografia, @MICAndrade Fotografia, tá bom? Se vocês gostam aí desse universo de fotografia e tal, me segue lá também, tá bom? Vou dar uma atualizada ali na página para que vocês possam ver um pouquinho mais do meu outro trabalho, tá bom? Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.